sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Sempre se faz necessária a atitude de sabedoria diante das coisas da vida. De fato, a fidelidade a fidelidade a Deus na hora de administrar a vida, na hora de administrar os próprios bens, nos leva, com certeza, ao sucesso em nossas vidas. Estamos em mais um programa Momentos de Fé e é uma alegria poder me encontrar novamente com você em sua casa. Eu quero estender a minha saudação de paz a você e a todos os seus. Que Deus nosso Senhor habite em seu lar e que a sua vida e a vida de todos os seus familiares possa se tornar cada dia melhor pela presença do Criador. Também invoco a presença de nossa Mãe, Nossa Senhora, porque onde está o Criador, sempre nos lembramos que o Criador veio ao nosso encontro por meio de Jesus, que foi acolhido pela Mãe de todas as mães, que é a Mãe da Igreja. Que Deus, Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus Cristo, esteja em seu lar. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante, que a gente lembra desse assunto a partir da canção que a gente fez, iniciando o nosso programa. A questão da fidelidade, a fidelidade na vida, fidelidade a todas as coisas. Como se faz necessário em nosso tempo a fidelidade. Fidelidade no relacionamento familiar, fidelidade no namoro, fidelidade à verdade, aos princípios éticos, à justiça. E toda essa fidelidade só é possível quando há uma fidelidade a Deus Nosso Senhor. Eu lembro dos textos bíblicos, né? Da parábola do administrador, por exemplo, né? Aquele administrador que foi infiel, que foi espertalhão, mas trouxe o insucesso para a sua vida. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16. O administrador infiel, ele acaba fracassando em seus projetos, ainda que sonhe alto. Depois, outra coisa muito importante da gente considerar quando a gente canta essa canção é aquela outra parábola dos dons, dos talentos, né, recebidos de Deus Nosso Senhor. Recentemente, olhando a parábola dos dons, que a gente encontra lá no Evangelho de Mateus 25, recentemente aprendi uma coisa muito rica para a minha vida e que vale para as nossas vidas, né? Nós somos o lugarzinho que Deus escolheu para colocar os seus talentos, os seus dons. Então, as potencialidades que nós temos, elas não são nossas, elas nos foram emprestadas para Deus. E Deus nos confiou os seus dons, seus talentos. Ele depositou em nós estas graças e bênçãos que são nossas potencialidades e nossos talentos. Então, se nós desenvolvemos com fidelidade a Deus as potencialidades que nós temos, com certeza nossa vida será uma vida de sucesso.
Por isso, nós temos que ser bons administradores da vida e isso só é possível pela relação com Deus. Hoje, o tema do nosso programa, agora você vai entender, é exatamente a administração e a fé. E como é importante ser uma pessoa de fé para poder administrar bem as coisas na vida. Nós temos a alegria de ter em nosso programa hoje nosso amigo Célio Anísio Teixeira, né, que lida com esta área da administração e que tem toda uma experiência bonita de vida, toda uma história de fé para nos relatar hoje aqui e nos ajudar nesta nossa caminhada, onde precisamos dar atenção a este chamado de Deus para a fidelidade a Ele na condução de nossas vidas. Seja bem-vindo, Célio. É uma alegria tê-lo no programa Momentos de Fé e é tão bom trazê-lo para que, nessa experiência que a gente faz aqui, de ver como é importante a fé na vida cotidiana, é tão bom trazê-lo por ver que você traz exatamente essa experiência da administração afinada à fé nesta relação com Deus Nosso Senhor, que faz com que a vida seja cada dia melhor. Obrigado, Padre, pelo convite. É uma honra estar aqui, né, atendendo esse convite do Senhor. Obrigado pelas palavras, né, de incentivo. Então é um momento muito especial na minha vida estar aqui partilhando esse momento com o Senhor e com todos que estão em casa nos acompanhando nesse momento. Célio, neste assunto de administração, porque quando a gente fala de administração, a gente vai para todas as realidades da vida. Né? Você que está em casa, está administrando sua casa. Você que é dona de casa, se você parar, ainda que você não tenha um trabalho formal, né, mediante contrato, mesmo que você esteja em casa, você está administrando a sua casa. Então, a administração faz parte da vida humana. Mas hoje a gente vai centrar um pouquinho aqui a nossa atenção também em relação àquelas pessoas empreendedoras, as pessoas que estão na luta do dia a dia, que estão com seus projetos profissionais, suas buscas empresariais, né? Fala um pouquinho sobre nós, fala um pouquinho para nós sobre esses desafios da vida administrativa, Célio. Pois é, Padre, até essa participação nossa aqui surgiu de uma conversa, né, que nós tivemos. E eu mostrando para o Senhor toda minha admiração pelas pessoas que encontrei durante a minha vida, né, e que serviu de basamento para toda a minha vida profissional. Então a gente percebe aí durante os anos, né, trabalhando em grandes corporações, empresas altamente competitivas, a gente percebeu o quanto que faz a diferença aquele parceiro espiritualizado, aquela pessoa que segue os mandamentos da Bíblia, né, que segue as leis de Deus, o quanto ele faz a diferença no dia a dia de uma instituição. Por mais competitiva que ela seja no mundo atual, né, por mais metas que ela tenha que bater, por mais lucro que ela tenha que dar, esse profissional que trabalha nessa empresa, que está inserido nessa empresa, quanto mais ele é espiritualizado, melhor é o rendimento, né, e melhor torna-se aquele ambiente para nós. Então, o que a gente vê aí são inúmeros os testemunhos que nós temos, em Montes Claros, muitos. Na região, a gente também faz trabalho aí na região e acompanha o quantos empresários de sucesso, né, pessoas que conquistou, que criou a sua empresa, colocando esses princípios em primeiro lugar, né, colocando Deus em primeiro lugar. Então a gente percebe isso, a gente fica admirado com esse trabalho. Então, em cima disso, sabe, Padre, que eu venho trazer, assim, aliás, em cima disso mesmo, que eu criei uma metodologia minha de trabalho, que eu presto com as pessoas, mostrando o quanto que é importante, né, você professar sua fé, né, você seguir esses princípios da igreja, né, que você possa, o sucesso que você vai ter com ele, não também só dentro da empresa, né, também como o Padre falou bem, dentro da sua própria casa, né, você ser um administrador que tenha esses princípios, você certamente vai ter sucesso, né, tanto na sua vida profissional quanto na vida pessoal. Então, em cima desses princípios que a gente trabalha aí.
E é interessante essa dimensão que você coloca, Célio, e a gente vê isso no dia a dia, às vezes não consegue filtrar ou perceber a coisa, a raiz da coisa, né? Quando você coloca aí, por exemplo, o administrador na área empresarial ou em qualquer setor da vida, essa questão do segmento dos princípios bíblicos, da atitude de fé diante da vida e das coisas, né? O segmento dos mandamentos, você fala dos mandamentos, né? E a atitude de fé diante da vida, porque a vida não é fácil. Não. Os desafios são grandiosos. O mundo econômico capitalista, ele impõe regras insensíveis, né, que nunca olham os limites da pessoa. A pessoa é até quase que tratada como que uma máquina. Né? E se não acompanhar o processo, às vezes fica à margem. Né? Mas olhando nessa dimensão toda, o que eu acho bonito no que você coloca, quer dizer, a diferença que faz a pessoa quando ela tem uma postura de fé. Porque se ela tem fé, ela não se estraga, ela não se permite a corrupção, né? Ela não se permite fazer coisas e administrar de forma tortuosa a sua vida e o seu projeto, a ponto de pôr a perder tudo que ela está construindo, né? Infelizmente, por exemplo, é inevitável, quando a gente fala de um assunto de administração, é inevitável não trazermos para dentro dessa nossa reflexão o cenário político, né? O cenário político do nosso país, né? Que está do mundo, né? Tantas coisas que acontecem, às vezes a gente percebe pessoas tão boas, até de bons princípios, mas talvez por não terem uma experiência de fé, por não terem uma caminhada religiosa, por não terem um princípio orientador, elas ficam vislumbradas com as janelas que as estruturas de poder lhe abrem. E às vezes elas se deixam corromper, porque acabam se tornando pessoas gananciosas e perdendo o foco. Isso mesmo, padre. Você veja bem, a gente percebe aí, por exemplo, a Bíblia, né? É engraçado, o senhor falou aí do tamanho da Bíblia, e um filho meu outro dia me perguntou por que a Bíblia é tão grossa. Eu falei que é porque são muitos os problemas que nós temos que enfrentar. Então, aí está as respostas, né? São muitas respostas que nós precisamos para a vida. Então, você veja bem, padre, a gente, um gestor, um administrador, que ele toma a Bíblia como seu ensinamento, por mais que ele não tenha fé, ele vai ter sucesso. Tá certo? Porque se ele seguir o que está na Bíblia, né? Então a gente vê assim, se ele for temer a Deus, né? E tiver uma aproximação com Deus, né? Esse sucesso vai ser mais duradouro, né? A gente falava há pouco, esse sucesso dele vai durar 100 anos. Tá certo? Agora, se ele aceita Jesus na sua vida, esse sucesso dele é eterno. É eterno. Então, isso aí é muito importante. Só veja bem, padre, os 10 mandamentos, né? Aquele cristão que professa não só a nossa fé católica, mas quantas igrejas, né, maravilhosas que nós temos aí, as pessoas altamente espiritualizadas, mas aquele cristão, aquela pessoa que tem mente a Deus, que segue os 10 mandamentos, tá certo? Essa pessoa é o que todos querem para trabalhar. Essa pessoa é o que eu quero para meu sócio, né? Porque ele ama a Deus sobre todas as coisas, ele não rouba, né? Ele não engana, ele não ultrapassa, ele não prevarica, não é? Então, esse aí seria um sócio ideal para mim. Esse seria um patrão ideal para mim. Não está encostando em você para tirar proveito, né? Lógico, padre. Certo? É esse aí que eu quero que seja meu empregado. Uma pessoa dessa, que eu quero que seja minha esposa, a minha namorada. Não é? Então, olha só, isso é muito profundo. E às vezes as pessoas não percebem isso. Porque essas coisas, padre, o que nós estamos buscando hoje, infelizmente, o mundo hoje, ele está colocando desafios cada vez assim, maiores para nós, né? A fidelidade, não sei, não é isso que mostra as novelas hoje, não trabalham mais isso, né? Então, a gente não vê mais assim,
os meios de comunicação com raras exceções trabalhando essa questão da fidelidade, a questão da honestidade, né? A honestidade não é só de tirar dinheiro de alguém, não. É a honestidade do trabalho, do seu tempo que você trabalha numa empresa, né, que você é remunerado por ele. Você está usando esse tempo para quê? Né? Você está olhando e-mail, você está olhando internet, você está no Facebook. Então, isso aí, né, quando a gente fala de honestidade, a gente fala disso também. Tá certo? Então, sim, eu graças a Deus, nesses convívios que a gente tem, anos e anos de trabalho dentro de empresas, né, a gente vem, assim, encontrando com pessoas maravilhosas que seguem esses ensinamentos. E essas pessoas que são os profissionais admirados, são os profissionais que o mercado quer, como eu falei, a gente quer como sócio, a gente quer como patrão. Então, quem segue esses preceitos, né, que realmente faz a diferença hoje no mercado. Inclusive, você falando sobre isso, Célio, e a gente falando sobre esse assunto com você que está em casa, eu tenho observado nos últimos tempos que a gente vem fazendo um trabalho aí na área da comunicação, né, evangelização pela música, tudo, e eu venho conhecendo mais Montes Claros agora. Mesmo estando em Montes Claros, mesmo estando na região há 15 anos, quase 9 de sacerdócio, eu venho conhecendo as pessoas em Montes Claros. E assim, eu percebo hoje, lidando com Montes Claros mais de perto, grandes administradores, pessoas muito boas, exatamente isso, pessoas de fé, administradores e administradoras, né? Homens e mulheres de bem-sucedidos exatamente por causa de sua relação com Deus, nosso Senhor. Nós acompanhamos aí, padre, a gente está muito inserido aí no mercado empresarial aqui de Montes Claros da região. Nós temos empresários aqui extremamente espiritualizados e essa empresa é de sucesso a nível nacional, de reconhecimento a nível nacional, né? E a gente vê nitidamente os princípios, né, que eles seguem nas suas empresas, são o princípio cristão. Então isso aí serve de espelho para nós. Né? E essas pessoas nós temos que buscar como referência, porque bem da verdade, quando eu conversava com o senhor aí sobre uma entrevista desse tipo aqui, o senhor me surpreendeu com um convite para mim, mas é porque bem da verdade eu queria que o senhor trouxesse aqui esses profissionais, sabe? Essas pessoas que construíram essas empresas com 20, 30 anos, né? Que estão aí empregando quantas pessoas, né? Transformando a vida de outras tantas. Essas pessoas precisam de vir aqui dar esse testemunho dele. Porque, olha, padre, como eu vi recente, né? O único lugar, né, que o dinheiro e o sucesso vem antes do trabalho é só no dicionário, tá certo? O sucesso, o dinheiro, ele vem depois do trabalho, não é? Então isso aí nós temos que valorizar, tá certo? Primeiro o trabalho, mostre suas competências, né? Crie, inove, tá certo? Trabalhe com afinco, com dedicação, que tudo isso aí vai ser recompensado. Você vai ser recompensado com uma família maravilhosa, você vai ser recompensado com filhos comprometidos, com amigos fiéis, né? Com uma esposa fiel, com um esposo fiel. E outra coisa, padre, não é só também o mercado corporativo que a gente fala, né? Também os órgãos públicos, né? Então a gente precisa dessas pessoas espiritualmente evoluídas, na polícia, no táxi, né? Na portaria. Então nós precisamos dessas pessoas. E essas pessoas, padre, quando a gente chega num lugar e encontra com ela, a gente já sabe, já faz toda a diferença. É fato. Né? O tempo aqui que não permite, a gente teria esses testemunhos infinitos aqui para dar, de quantas portas abertas por essas pessoas. Quando você fala assim, olha, o sucesso e o dinheiro vem depois de muito trabalho, né? Mostrar as potencialidades, se colocar a serviço. Tá vendo?
está ouvindo aí em casa, né? E enquanto ele estava falando, eu estava dizendo, tá vendo, Padre Jairo? Né? Porque não que a gente visualize estrutura financeira para apenas gasto em si, mas para que a gente possa melhorar os nossos trabalhos, mas todo mundo tem suas preocupações, né? E é interessante você colocar isso, porque as pessoas se cansam, as pessoas se desgastam, a luta é constante. Eu vejo assim, a sua história de vida é muito bonita. A gente realmente, minha gente, teve a oportunidade aqui de falar, antes de chegar aqui, já teve toda uma entrevista, já teve todo um bate-papo, né? O Célio é de uma experiência de grupo de jovens, uma experiência de vivência cristã, comunidade religiosa, desde a juventude, e ele tem uma história bonita de fé, de vida, de fidelidade a Deus Nosso Senhor em seus projetos. Então eu gostaria assim, Célio, você como pessoa, como pai de família, uma história profissional aí, passando por várias áreas no setor administrativo, o que você tem a dizer àquelas pessoas que lutam diariamente, mas estão cansadas, estão desanimadas, estão tendendo até aquele comportamento da criança que viu o irmão fazer errado, estão tendendo a sair da fidelidade e desistir de fazer as coisas corretas. O que você tem a dizer para essas pessoas, aos desanimados? Sabe, Padre, eu falo assim, se reinvente, né? Busque a Deus. Nós aconselhamos muito, é um trabalho que a gente já faz há muitos anos. Você tem duas formas de buscar a Deus, Padre. E Deus te recebe das duas formas. Ou você busca Deus pelo amor, né? Ou você busca Deus pela dor. Mas Deus é tão bondoso que do jeito que você quiser, né, do jeito que você for buscar, Ele vai te acolher. Então eu deixo uma mensagem assim, sabe, Padre? Eu passo uma mensagem que se você buscar a Deus, eu fui privilegiado. Eu e minha geração, meus amigos, nós encontramos Deus pelo amor, né, muito jovem. Então Deus entrou no meu coração de uma forma muito bonita. Mas outros tantos, né, a gente já conhece também, que conheceu Deus pela dor, né? Conheceu Deus na hora de uma doença, na hora de uma separação, né? Então, num momento de dificuldade, numa empresa, um emprego que perdeu, certo? Mas busque a Deus. Montes Claros, nós temos tanto grupo de oração excelente, Padre, tão acolhedores, né? Então vai, busca a Deus, se reinvente, né? Supere essas dificuldades que você tem com ela, que você está com ela no seu coração, mas não se deixe abater. Busca fidelidade, Busque né? Fidelidade. Voltar para casa. Volta, isso. Volta para casa. Deus vai te receber. Às vezes a gente vive como que ovelhas desgarradas. Os próprios textos bíblicos nesses últimos dias têm falado sobre isso, né? Achei tão interessante. Pedro e Paulo chamam a atenção do povo, né? Parar de viver como ovelha desgarrada. A gente quer viver na autossuficiência, quer se bastar. E às vezes mergulha por um caminho que a gente se perde nas nossas buscas. Fica dando voltas e acaba se arrebentando depois, né? Ô Célio, eu gostaria ainda, porque você tem muito, né? Assim, é uma riqueza, realmente, o seu jeito de expressar o conteúdo todo. Acho que quando eu falei no início do nosso programa que nós falaríamos aqui sobre administração e fé, penso que logo todo mundo vai colocar alguém lá para falar sobre empresas, sobre negócios, o programa, né, religioso. É exatamente o oposto disso. Você ouvindo, você está percebendo esses relatos, né? É a administração da vida, é a experiência que leva à intimidade com Deus, e tudo isso por causa de fé. Então eu gostaria de dizer assim, perguntar para você, Célio, o que a tua fé tem a ver com a tua trajetória e com a sua experiência atual? Tem tudo a ver, né? Porque é pela fé, né? Pelo aquele exemplo do dia a dia, né? Dentro das empresas, trabalhando naqueles momentos de dificuldades extremas, porque passam todos, né? Todo mundo passa por eles, né? Então, eu mantendo a minha fé, né? E mostrando para as pessoas o caminho que ela pode seguir, né? Então, sendo muitas vezes, tentando ser exemplo para eles, né? Eu vi que a gente consegue transformar a vida das pessoas. Não só a mim, mas de muitos colegas meus, eu vi isso.
transformando a vida de outros pelo exemplo, por saber ouvir, por uma palavra colocada na hora certa. Então, isso aí é o que a gente precisa hoje, Padre. Em poucas palavras, então, eu poderia concluir que a nossa fé, vivida no cotidiano, em meio a todas as realidades com as quais lidamos, sobretudo no ambiente profissional também, na família, ela nos leva ao sucesso. Isso. Com certeza, Padre. Não nos deixa perder o rumo. Isso. Porque aí Deus tem espaço orientando-nos e conduzindo-nos em nossas vidas. Com certeza. Célio, Deus abençoe, viu? Amém. Muito boa a sua contribuição para o nosso programa hoje. De fato, ele tinha dito que sugerido que eu chamasse pessoas. Mas aí você vai conversando com a pessoa e vai percebendo quem é a pessoa, o testemunho que tem a dar, a experiência que tem para compartilhar. Que Deus te abençoe. Amém. Deixa uma mensagenzinha para os seus amigos, o pessoal aí, toda essa história e as pessoas com as quais você lida hoje no setor administrativo e empresarial. Deixa a mensagem para essas pessoas, para a sua família. Obrigado. Pois é, Padre, eu queria agradecer aqui em Montes Claros. Esse mês faz 20 anos que já estou aqui em Montes Claros, né? Eu queria agradecer, aproveitar esse momento e agradecer todas aquelas pessoas que me acolheram aqui nesses 20 anos, a mim e a minha família, né? E, de certa forma, homenageei Montes Claros, né? Aqui eu tenho meus 3 filhos nascidos aqui em Montes Claros, né? Com muito orgulho. Então, assim, eu agradeço muito aos meus colegas, as pessoas que trabalharam comigo durante esses 20 anos, né? Em especial o Gregório, né? Gregório Ventura, que é meu sócio hoje, né? E é uma parceria, assim, muito bonita que nós temos, né? Comungamos da mesma fé, dos mesmos princípios, né? Então, é um grande amigo, né? E, felizmente, tudo que eu falei aqui, que a gente sonha para um marido, ou para uma esposa, ou para um colega de trabalho, são as virtudes que o Gregório tem. Bem como a minha esposa, né? Também. Eu tive muita sorte na minha vida de encontrar pessoas como eles. Então, assim, agradeço muito a eles, né? E também agradeço meus amigos, né? Que viveram comigo a minha juventude em Viçosa, né? Então, assim, são amizades assim que a gente leva para a vida inteira. E aquela semente plantada lá, ela foi muito importante para o que eu sou hoje. Então eu agradeço essa convivência e agradeço a todos que me ajudaram nessa caminhada da vida até hoje. Obrigado. E eu te agradeço. Agradeço pela sua participação no programa Momentos de Fé, pelo seu testemunho de vida, por toda essa história de fidelidade a Deus, nosso Senhor. Amém. Eu quero lembrar você que está em casa, tem vezes que eu lembro, tem horas que não, viu, gente? Mas lembre-se sempre, começou o programa com o Padre Jairo Silva, Nossos Momentos de Fé, corre lá, pega o seu copo com água, deixa perto da TV. Nós vamos agora nos despedindo de você mais uma vez, mas nessa certeza que estamos sempre unidos, pelas mensagens que aqui deixamos e no desejo de, por meio do programa Momentos de Fé, levar-te para mais perto de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus Pai de bondade, derramai vossa graça e bênção sobre a vida do Célio, sobre todas as pessoas relacionadas a ele, sobre todos os empresários, sobre todas as pessoas que têm os seus empreendimentos comerciais, para que compreendam que, sendo fiéis a Deus, encontrarão a prosperidade que buscam para as suas vidas, seus negócios, suas famílias. Derrama, Deus Pai de bondade, a sua bênção e graça sobre todas as famílias, sobre todas as pessoas que nos acompanham neste momento. E abençoa, Senhor, a todos e cada um, e a esta água, vós que sois Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Para você que está em casa, esta canção. Saiba que você, como cristão, como fiel católico ou não católico, para a gente a presença da Mãe de Jesus na vida da igreja é muito importante. Então, nós sempre dizemos que Maria vai à frente. E ela vai abrindo portas e nos ajudando a fazer a experiência do encontro com Deus. Até mais. Deus te abençoe. Para vocês, esta canção.
Quem é esta que avança como a aurora, temível como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos teus. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador.